chegou ao fim. Melodies that I thought you wrote for me, are you singing them for her now instead? Chegou ao fim. O fim da avaliação neuropsicológica, fim das dúvidas, posso dizer também dos questionamentos, fim também do que ia ser, do que não ia ser, mas também o começo. Então é o fim e o começo. Começo de muitas coisas. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele, mãe da Larissa e do Lorenzo, e nesse perfil eu falo mais sobre o Lorenzo porque eu iniciei a investigação de autismo nele e agora eu vou concluir para vocês que eu iniciei esse canal porque eu iniciei a investigação, então agora eu vou concluir que acabou, né? A investigação acabou, já deu fim. Foram 3 meses de avaliação neuropsicológica, junto com médicos, né? Neuro também, acompanhando ele, e chegou ao fim. Eu venho falar para vocês que o Lorenzo está dentro do espectro autista. Ele está dentro do espectro autista no nível moderado, nível 2 de suporte. Então eu digo que é o fim, né, dessa dúvida, o fim de a gente nessa correria toda sobre para ter um diagnóstico, para entender também muita coisa. E é o começo porque agora se inicia o quê? Se inicia a gente correr atrás de outras terapias, mais do que a gente já estava fazendo. Se inicia também a gente entender muita coisa, que agora eu entendo, a gente volta lá atrás e começa a pensar, nossa, agora eu entendo por que isso, por que ele fazia isso, por que ele fazia aquilo, né? E assim, é um misto de sentimento. Por quê? Ainda é um misto de sentimento. Bate aquilo, graças a Deus, né? Aquela gratidão a Deus, porque agora a gente já entende tudo, agora a gente já consegue direcionar ele, porque eu comecei a avaliação, porque eu precisava direcionar ele para outras coisas que eu via que estava faltando. Ele já fazia fono, tá? Nesse meio período ele começou no CAPS, também psicólogo, mas eu sabia que estava faltando muito mais coisas. E, infelizmente, tudo se demandava também de um papel, então eu precisava dessa avaliação para elas fecharem o diagnóstico dele, para estar levando para a doutora e ela fechar o laudo. E foi isso que aconteceu. Tá? Eu não vim falar antes porque eu estava precisando desse período para me reconectar, para me, assim, digerir tudo isso, né? Para entender muitas coisas. Eu não entendo, mas eu aceito, sabe? Eu aceito, então esse é o primeiro passo, aceitação. Aceitem você como mãe de uma criança típica. Aceitem tudo isso que vem por aí, porque se você não aceitar é mais difícil, você não consegue dar os primeiros passos, você não consegue chegar até um possível diagnóstico, e sem um diagnóstico a criança não avança. Por que que eu acho mais difícil? Porque para direcionar, porque os profissionais que vão direcionar eles para cada área. Então, tudo bem, tem crianças que mesmo que não tem um diagnóstico, consegue ter as terapias. Mas no meu caso, não estava, porque estava travado. Muitas coisas ficavam travadas. Então, eu precisei desse diagnóstico, até para me entender tudo. E não só para me entender também, não. Para mim também saber o que fazer. Porque, como eu já disse lá atrás, eu estava perdida, não sabia, não entendia muita coisa. Então, nesse período foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa. Não foi só uma investigação, foi aprendizado para mim, para toda a família, para como saber lidar com o Lorenzo. Até no colégio também, tudo que eu sabia, assim, eu passava, eu falava. Então, foi
um misto de coisas, não foi só uma avaliação, foi muita coisa que eu conseguia falar em outros lugares, encontrei várias pessoas que eu conseguia também passar muitas coisas. Então, assim, eu venho concluir aqui com vocês, né, o final disso daí, e vou começar agora, iniciar várias coisas aqui, porque tem um começo de tudo que eu falei, porque o que é o começo de tudo? Gente, tá engasgando. O que é o começo de tudo? Agora vem o quê? Ver o que o Lorenzo tem direito, né? Ele como uma criança típica. O que ele tem direito de que eu digo? Porque já começou na escola, porque eu levando o laudo. A mediação dele agora é oficial, ele já tem a mediação. E depois vão me passar o plano que vão fazer para ele, como criança típica na escola. Então, a importância de eu ter essa avaliação, de eu ter feito essa avaliação, a importância de eu ter um laudo, as coisas já começaram a andar, já começaram a mudar. Já deixei os acompanhamentos em cada lugar que é preciso, que agora já passaram TO, psicopedagoga. Então, tudo isso já está mudando. Tudo isso, por isso que eu falei que era o começo de muitas coisas, que é o começo disso. Eu também agora preciso, que eu nem imaginava, eu preciso dar início à nova identidade dele, que eu nem sabia que precisava trocar, que precisava fazer uma nova identidade. E logo junto com a identidade vem o cartão dele, identificação de autista. Eu também não sabia disso, gente. É muita coisa que eu ainda estou aprendendo, mas eu também estou correndo atrás. O que eu não sei, eu pergunto, eu pesquiso, eu tiro minhas dúvidas. Aí depois eu vou ver se vai precisar fazer carteira de coisinha de ônibus, para passar em ônibus. Eu vou ver tudo isso e o que eu for fazendo, eu venho aqui passando para vocês, porque eu também sei que muitas mães também não sabem ou fica perdida, né, nesse tanto de coisas que vem, nessa tanta enxurrada. Conforme eu for fazendo, eu vou passando para vocês, para também dar uma direção a vocês, tá bom? Então eu deixo aqui para vocês que terminou. Vou falando para vocês o próximo passo. Terminou e o começo. E vou deixando aí para vocês. Não desistam do seu filho. Não desistam de vocês. Foi difícil até chegar aqui. Eu receber o diagnóstico da devolutiva. Gente, eu desabei. Não vou mentir para vocês que foi ótimo, foi tranquilo. Não foi. Eu desabei, precisaram chamar a psicóloga lá, que ajuda a doutora. E foi bem difícil, bem difícil. Ela me deu bastante suporte. Uma coisa que ela falou pra mim, que não sai assim da minha cabeça: mãe, se ele já não tivesse todo esse acompanhamento que teve nesse período, mesmo você não sabendo de muita coisa, mas você não deixou ele parado, quando você viu que tinha alguma coisa, você correu. Qualquer médico, de repente, que ele pegasse, não fizesse uma avaliação neuropsicológica, se ele não tivesse um desenvolvimento até aqui, porque pelo que você fala, ele já desenvolveu muito, qualquer médico, de repente, fecharia o laudo dele de severo. Você entende isso, mãe? Que você sozinha lidou com tudo isso, sem uma terapia correta, porque você só fazia fono. No momento que eu cheguei com tudo isso, eu só fazia fono. Sem uma terapia correta, ideal para ele, sem medicação, né? Porque lá atrás era só isso, só era fono. Sem medicação, aí nisso veio a pandemia, veio tudo, e sem também uma pediatra para comprar ele direto. Aí ela falou para mim: mãe, você tem noção do que você passou e você chegou até aqui? Você tem noção disso, que você passou? Você passou por isso? Então, gente, escutar isso foi muito gratificante, porque realmente eu passei, cheguei até aqui e não vou parar. Enquanto Deus me der força, eu tiver força, tiver saúde, eu vou correr atrás de tudo que meu filho precisa. Então eu falo isso para vocês: não desista do seu filho, corre atrás mesmo, faz o que for preciso mesmo. Faz o que for preciso, corre atrás mesmo. E o que eu costumo dizer também: esse papéis, essa avaliação toda,
esse laudo não definirão o Lorenzo. Não deixa. É um papel. Ninguém definiu o filho de vocês. Porque eu não vou deixar esse papel aqui definir o Lorenzo. Porque esse diagnóstico em si define o Lorenzo. Porque o Lorenzo não é só um autista. O Lorenzo não está só dentro do espectro autista. Ele é muitas coisas mais que isso. Ele é uma criança, ele é super feliz, ele é inteligente, ele é alegre, ele é sorridente, ele faz muita gente rir. Então, ele não é só isso. Ele é muito mais que isso. Então, eu não vou deixar esse papel, e nenhum papel vai definir ele. Esses papéis são precisos? São, para me direcionar, para me ter uma melhor qualidade de vida para ele, para direcionar por várias coisas. Infelizmente, não se demanda deles, mas isso não vai definir ele. Então, não deixa que nenhum papel defina o seu filho. Tá bom? É isso que eu deixo aqui para vocês. Conforme tudo for acontecendo, eu vou falando aí para vocês. Então, eu concluo hoje. Acabou a avaliação. Lorenzo tá dentro do espectro autista. Agora eu sou uma mãe atípica. Lorenzo está dentro do espectro. No espectro autista moderado, nível 2 de suporte. Tá bom, gente? Então, eu passar por tudo isso, escutar isso. Tô aqui, tô vencendo. Não vou deixar também isso me abater, porque meu filho precisa de mim. Eu tenho a minha outra filha também que precisa de mim. Minha família precisa de mim. E o que eu costumo dizer, o Lorenzo tá vindo aí pra fazer muitas coisas que às vezes eu nem sei. O que esse movimento aí do Lorenzo, que eu digo, porque mudou muitas coisas na família. Tem muita gente abraçando, né? Abraçando a gente enquanto família típica, abraçando o Lorenzo. Tá bom, gente? Então faça isso, porque as nossas crianças precisam de acolhimento. Primeiro passo, aceitação, depois acolhimento, porque eles também não entendem o que eles estão passando. Então vamos acolher nossos filhos, vamos correr atrás das coisas por eles, tá bom? É isso. Me seguem aí, continue aí pra gente ver como é que vai ser esse processo todo aí das outras coisas que eu vou ter que correr atrás, tá? E não se esqueça, junto somos mais forte. Se inscreve, ativa o sininho, comentem, deixa um comentário aí pra mãe, que isso ajuda e conforta o coração. E me segue aí para mais vídeos. Beijos.